Hoje então a gente vai conversar um pouco sobre o The Underground Railroad do Colson Whitehead. Essa aqui é uma edição da Tag que foi enviada no mês de abril de 2018, mas você encontra ela facilmente em qualquer livraria. Eu já encontrei, se eu não me engano, até por R$ 23, R$ 25 na Cultura e na leitura por um preço parecido também. Esse é um livro que já está ganhando uma adaptação para a série, vai ser uma produção da Amazon exibida pela Amazon Prime. E parece que vai ser uma coisa muito boa porque está sendo feita pela equipe que produziu e dirigiu o filme Moonlight, que foi o ganhador do Oscar do ano passado, e também tem produção do Brad Pitt, então há grande chance sim disso aqui virar uma série muito, muito boa. O livro então vai girar em torno do que seria essa Underground Railroad, que nada mais é do que uma espécie de rota de ajuda, um círculo de apoio aos escravos que estavam fugindo dos estados do sul, dos Estados Unidos para o norte, ali durante a Guerra de Secessão norte-americana em meados do século XIX. E ele vai contar então a história dessa rede de apoio através da história da Cora. A Cora é uma escrava que é nascida dentro de uma fazenda de algodão. Ela é filha de escravos, né? Ela é filha do sistema escravocrata e esse é o único meio de vida que ela conhece, é o único sistema no qual ela se entende como gente, que ela percebe a vida em que ela está inserida. A Cora então é apresentada pra gente como uma mulher muito forte, mas ao mesmo tempo muito insegura, né? Ela é firme, mas ao mesmo tempo ela é muito frágil, ela carrega essas extremidades o tempo todo na narrativa. E outra coisa que ela carrega muito forte, muito perceptível dentro dela é a angústia com relação à mãe. Essa mãe abandonou ela quando ainda era criança, ela fugiu daquela fazenda, deixou ela sozinha e abandonou a criança dentro daquele meio que era muito inóspito, muito arriscado para ela. A vida da Cora na fazenda é marcada por uma rotina ali muito firme, né? Uma rotina que é muito perceptível, mas ela só é quebrada a partir do momento em que chega um escravo novo dentro da fazenda, que é o Caesar. Ele vai trazer então para ela uma proposta de fugir dali, quem sabe ter uma nova vida, uma nova perspectiva, né, nos estados do norte, ou quem sabe talvez até no Canadá. A Cora, a princípio, não fica, não é tão atraída por essa ideia, ela tem medo do que pode acontecer com ela, porque ela percebe de outros casos de escravos que foram pegos e sofreram penas muito graves. Mas depois que ela presencia alguns acontecimentos muito drásticos, ela acaba decidindo sim aceitar essa proposta dele e os dois partem nessa fuga da cidade em direção ao norte do país. E o mais interessante para mim é que esse livro ele é vendido dessa forma, como se fosse uma história de fuga de dois escravos de uma fazenda para um outro local, mas ele não é só isso, né? Ele vai muito mais além, ele aprofunda na história, ele aprofunda em outros questionamentos à medida em que a narrativa também vai avançando. Eu gosto muito quando o livro me surpreende, ele me entrega muito mais do que está na contracapa, do que está na sinopse ou do que está na orelha do livro. E esse é um bom exemplo que faz muito bem isso que eu estou citando. Essa fuga que esses dois personagens fazem não acontece de maneira desenfreada, não acontece de maneira inteira de uma vez só, ela é fragmentada, ela é parte por parte, estado por estado. E em cada local que eles vão chegando, a gente vai entendendo como é que aquela população, como é que aquela região compreende aquela temática, entende aquelas pessoas, como que eles lidam com esse conceito de escravidão, ou de escravo liberto, ou de negros de maneira geral. Porque até mesmo nos estados que são mais propensos ao abolicionismo, a gente percebe uma distinção no trato da sociedade com aquelas pessoas. Eles não fazem parte daquele coletivo, daquele núcleo de pessoas. Eles são procurados, são foragidos, são caçados e eles são considerados assim, membros inferiores aonde quer que eles cheguem. Em muitos locais, por exemplo, a Cora vai conseguir empregos formais em que ela poderia ter sim uma nova possibilidade de vida, né, que desse a ela uma nova concepção e até um novo futuro, mas ela vai sentir e sabe que aquele estigma sempre vai estar com ela, né? Ela não vai conseguir se desfazer disso na mesma proporção em que ela se desfez e ela ficou livre das correntes da fazenda. Ela vai se deparar muitas vezes também com situações em que ela vai se sentir tanto ou até mesmo pior do que quando ela era uma escrava subjugada a um senhor. Esse senhor ao qual ela servia, ele vai se ressignificar, ele vai vir à tona também na forma de outras pessoas ao longo da história. E não só de outras pessoas, como também de outros contextos em que ela vai ser inserida e que ela vai se perceber em um determinado momento da história. Então, assim, mais pra frente a gente vai poder perceber que a Cora, ela tá longe da fazenda de onde ela nasceu e de onde ela passou por situações bem difíceis, bem graves, mas ela tá de fato liberta, né? Essa liberdade, ela pode, enfim, ser alcançada em algum momento por ela. E aí tem uma passagem num livro que eu acho que exemplifica bem isso que eu estou tentando passar e transmitir para vocês, que é o seguinte. É uma passagem que é da própria Cora, onde ela está presa dentro de um espaço, se escondendo das pessoas que estão atrás dela. Ela diz o seguinte: que mundo é esse, Cora pensou, que faz com que uma verdadeira prisão seja o único esteio de uma pessoa?
Ela se livrara da servidão ou se encontrava em suas teias? Como descrever o status de um escravo fugido? Liberdade era uma coisa que mudava à medida que você olhava para ela. Como uma floresta densa de árvores se vista de perto, mas de fora da campina vazia você vê seus verdadeiros limites. Ser livre não tinha nada a ver com correntes ou com quanto de espaço você tinha. Na fazenda, ela não era livre, mas se movimentava sem restrições em seus acres, experimentando o ar e acompanhando as estrelas do verão. O lugar era grande em sua pequenez. Ali, ela estava livre de seu senhor, mas enfiada em um esconderijo tão minúsculo que não podia ficar em pé. Então, assim, a liberdade ela é um conceito muito questionável, né, e muito delicado também. Uma pessoa ela pode se sentir mais ou menos como o próprio conceito de solidão. Ela pode se sentir muito bem estando sozinha, né, estando consigo própria, mas ela pode ficar muito angustiada no meio de uma multidão, no meio de uma metrópole lotada de pessoas. O Colson, então, nesse livro, ele vai tratar de assuntos que dizem muito da nossa história, dizem muito do nosso povo, dizem muito do nosso passado, né? Nós somos um país que também vivemos à base da escravidão durante muito tempo. E o quanto que os nossos problemas sociais atualmente são resquícios ainda desse período em que a gente viveu, do que a gente passou e de que a gente tem no nosso histórico. Porque parem para pensar, quando a Cora chegava num local, né, numa cidade ou num estado que eram dito lugares livres, né, o que ela sentia da sociedade nessa não pertença ou essa visão um pouco mais distorcida, o quanto que isso também não é comparável a casos de pessoas que sofrem e são vítimas de racismo atualmente em diversos contextos sociais, né, o quanto que isso também não pode ser equiparado ou pode ser de certa forma tido uma correlação direta a esse período, né? Resguardada as devidas proporções, é claro. Será que essa dívida que a humanidade tem consigo própria é possível de ser contornada algum dia? Ou esse Caminhos para a Liberdade, que é dito aqui no subtítulo do livro, é um caminho que a gente percorre desde aquele tempo, mas que a gente caminha e retrocede alguns passos todos os dias, né? São algumas reflexões que eu fiz durante a leitura, que essa história me resgatou e que me fez pensar a respeito sobre. Por isso que eu acho ele tão importante, por isso que eu acho ele tão relevante. Não é à toa que ele foi escolhido como um livro do Clube de Leitura da Oprah e também está na lista de um dos melhores livros do Barack Obama. Ele está lá e não é à toa, ele tem sim a sua relevância. Ele é um livro muito importante, então assim, eu aconselho a todo mundo que leia, né? Se tiver um tempinho puder fazer essa leitura, faça, porque sim vai ser muito válida. Eu vi algumas pessoas criticando muito a maneira como o autor escreve, como ele contou essa história. Ele tem um fluxo de narração que é um pouco diferente, né? Geralmente ele já conta a história e só depois ele apresenta os personagens. Isso para mim particularmente não foi problema algum. Foi até um pouco mais atrativo, foi interessante conhecer as pessoas dessa forma. Primeiro com o que elas faziam, depois apresentando formalmente aqueles personagens. Mas a princípio aquilo não me atrapalhou, mas eu vi muita gente criticando e comentando a respeito disso. É uma leitura muito fluida, muito tranquila, mas ao mesmo tempo muito densa e muito carregada, porque tem sim fatos que são bem assombrosos e que causam um impacto muito grande no leitor, mas é uma leitura assim formidável, muito, muito boa. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada, né? Deixa algum comentário lá embaixo se você quiser, se você já leu o livro, o que é que você achou. Me segue nas redes sociais que também estão lá no box da descrição. Obrigado por ter assistido e até mais.